Olá, meus amigos da internet, boa noite, paz seja convosco. É com muita alegria que nós estamos chegando até vocês nesta noite de sexta-feira. Hoje, sexta-feira santa, é o dia em que nós estamos relembrando a paixão de Cristo. Quero dar minha boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à live da sexta-feira da paixão, de Páscoa. Estamos aqui para levar uma palavra de Deus para você. Nós somos a nova igreja Querigma, aqui em Manaus. Eu sou o pastor Roosevelt, ela a pastora Ana, e nós estamos aqui na cidade de Manaus pregando o Querigma de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. E para nós é uma honra podermos estar anunciando a palavra de Deus em terras amazonenses, aqui no coração do Brasil. E nesta semana e na semana anterior, nós estivemos realizando a nova igreja Querigma no Lar. Nós percorremos as várias casas de vários irmãos e estivemos ministrando, orando, tendo um momento de louvor, de comunhão, de fé, de oração nas casas, nos lares. E foi uma bênção muito especial. E neste próximo domingo, dia 17 de abril de 2022, nós estaremos fazendo o grande encerramento desta nossa campanha Nova Igreja Querigma no Lar. E nós vamos então, no domingo à noite, às 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, aqui na Cidade Nova, realizar a grande concentração de fé de encerramento dessa campanha. E nesta noite nós vamos ter a presença do pastor Ivan Correia, que estará ministrando na vida de todo o povo de Deus. Traga os enfermos, os problemáticos, os aflitos, os sofredores, que nessa noite Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, vai operar poderosamente. Pastor Ivan está se consagrando, se preparando para este momento. Como você viu essas reuniões, pastora Ana, que nós fizemos nas casas? E qual é a sua expectativa para esse culto de domingo à noite? As reuniões que nós fizemos nas casas foram reuniões abençoadas. A família ali presente, né, tanto da casa quanto os vizinhos, aqueles que moram ali ao redor, foram convidados, participaram, receberam orações, foram abençoados. E todas as casas que nós chegamos, foi muito bom. A presença de Deus ali, nós cantamos, louvamos ao nosso Deus, oramos pelas pessoas que estavam doentes, oramos para que Deus abençoasse aquela família e foi maravilhoso. Realmente foram noites de bênçãos. E depois o pessoal sempre fazia Tinha um lanche delicioso. Foi muito bom, né? E nós percorremos a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste. Faltou ainda a Zona Sul, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? Mas nessa semana, então, domingo, dia 17, será o grande encerramento. E eu peço para que você venha, traga a sua família, convide amigos, parentes, todas as pessoas para que sejam abençoadas aqui conosco. Eu vou repetir o endereço para você, anote aí, ou depois você volta o vídeo e copia, né? O nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Nós ficaremos muito alegres com a sua participação entre nós
deste próximo domingo às 19 horas. Amém? Então agora eu vou pedir à pastora Ana para cantar uma canção. Hoje nós vamos meditar sobre a paixão de Cristo. Vamos conversar um pouco sobre este acontecimento que foi tão importante, tão marcante na história da vida, da história da humanidade. Vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. A canção se diz Te Louvarei. Canta conosco aí na sua casa. Eu quero, neste momento, falar a todos aqueles que amam a obra de Deus e que desejam o Evangelho
avançando, conquistando a cidade, atingindo cada vez mais pessoas. Eu quero falar ao seu coração, quero lhe fazer um apelo para que você possa ajudar esta obra, a nova igreja Querigma, aqui em Manaus. Nós precisamos do seu apoio, do seu socorro financeiro. E eu quero pedir a você que sente no seu coração esse desejo de ajudar esta obra, para enviar uma oferta missionária, enviar um dízimo, uma oferta de amor, para ajudar esta obra a prosseguir aqui na cidade de Manaus. Como você vai fazer essa contribuição? Você vai enviar a sua oferta através do Pix. Eu vou dar para vocês a nossa chave no Pix para que você possa fazer a sua contribuição. Nesse momento, enquanto ainda estamos no ar, você pode fazer a sua contribuição. E isso será uma bênção muito grande para nós e para você. A chave no nosso Pix é 92-442-9125. Vou repetir. 92-98-442-9125. Que Deus abençoe todos aqueles que gostariam, né, de enviar e de ajudar esta obra, de ajudar o ministério do pastor Roosevelt, da pastora Ana, aqui na cidade de Manaus. Aqueles que gostariam de ajudar a nova igreja Querigma, façam então a sua oferta, a sua contribuição de amor para a obra do Senhor, meus queridos amigos e irmãos. Deus abençoe todos vocês. Bem, a partir de agora, eu gostaria de fazer com vocês uma meditação a respeito do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Hoje, Sexta-feira Santa, é o dia em que o mundo inteiro para relembrar aquele acontecimento, aquele sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E muitas vezes, quando as pessoas veem aquele sacrifício todo, aquele sofrimento todo, aquela agonia toda que ele teve que passar, elas não entendem por que ele passou por tudo aquilo. Qual era o propósito daquele sofrimento? Mas eu quero dizer a vocês que tudo aquilo que ele passou, o sofrimento que ele passou naquela cruz, era por nós, era por mim, era por você. Foi por amor que ele subiu aquela cruz e deu a sua vida por nós. E o versículo que eu encontro aqui na palavra de Deus, que nos explica aquele acontecimento daquele dia, é João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que está dito aqui é que, na verdade, aquele acontecimento era a maior expressão de amor que a humanidade já teve. Era Deus manifestando na prática o seu amor. Ele te amou de tal maneira, ele nos amou de tal maneira, que ele deu o seu único filho. Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dizer para você que ali naquela cruz, Jesus estava ali como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele estava ali dando a sua vida em nosso lugar, para que através do seu sacrifício os nossos pecados fossem perdoados, limpos, e nós pudéssemos ser salvos. Gostaria que a pastora Ana falasse um pouco a respeito desse acontecimento aí tão marcante, né?
Nós estamos na Semana da Páscoa, né, Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa, e estava meditando aqui na Palavra de Deus a Páscoa, né? A Páscoa para o povo judeu foi aquela passagem onde o povo hebreu, né, Moisés, sendo o líder escolhido por Deus, foi responsável para tirar, para libertar o povo do jugo de Faraó, né, dos egípcios. E quando ele não liberta, né, o Faraó não liberta o povo, Deus começa a enviar as pragas. E a última praga seria a morte dos primogênitos do povo egípcio. E Deus deu os ensinamentos, as instruções para Moisés passar ao povo, dizendo para que eles celebrassem essa libertação, já essa vitória, antes que ela acontecesse, que seria ali a Páscoa. Eles iriam matar o cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, eles iriam passar nos umbrais das portas. Todos os hebreus que estavam ali, nas suas residências, iriam passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, e eles iriam comer esse cordeiro à noite, junto com as ervas amargas, com os pães sem fermento, os pães rasmos, e iriam ali celebrar ali a Páscoa. Porque o anjo da morte viria, né, lá pela não sei que horas, pela madrugada, e todos teriam que estar dentro de suas casas. O povo hebreu teria que estar dentro de suas casas para que eles fossem protegidos, para que os seus primogênitos não morressem. E assim fizeram. E comeram esse banquete ali, celebrando já a vitória, a libertação, antes que acontecesse. Pela fé, eles acreditaram. E aconteceu. Chegou aquele momento e o anjo da morte veio. Esse anjo foi enviado, né, por Deus, não sabe disso, que foram as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. E o povo hebreu, né, os seus primogênitos, todos foram poupados, e do povo egípcio, todos morreram. E interessante que o pão sem fermento estava representando ali que eles tinham que fazer essa comida aí às pressas, né? E o pão, para ele fermentar, ele leva tempo. E como eles não tinham tempo, eles tinham que comer esse pão antes que ele levedasse, antes que a massa crescesse. Por isso que esse pão seria sem essa fermentação. E em relação, pastor Rui, às ervas amargas, é porque aquelas ervas amargas que eles iam comer junto ali, né, com o cordeiro já preparado, assado, representava ali o sofrimento que eles tinham passado ali no Egito, né? Ali aquela vida de escravidão, aquela vida maltratada, representava tudo aquilo ali. E Deus poupou eles. Isso aí foi a Páscoa, essa libertação, esse livramento, porque Deus queria o povo dele livre para adorá-lo. E o Faraó não queria libertá-lo, mas chegou esse momento e deu tudo certo, porque eles obedeceram ali a palavra de Deus. E a Páscoa para eles foi essa libertação da servidão ali de Faraó, da mão de ferro, da mão pesada ali de Faraó. E esse cordeiro que eles mataram e comeram naquele dia é justamente o tipo, a representação de Jesus Cristo. Eu estou até mostrando aqui na imagem, a imagem de um cordeiro e Jesus carregando a cruz, porque Jesus é o cordeiro da Páscoa, é esse cordeiro que foi morto, que deu sua vida para que o homem pudesse ter a libertação. E depois, lá, quando os judeus estavam a caminhar pelo deserto, eles quando pecavam, eles sacrificavam um cordeiro. Esse cordeiro era levado até o sacerdote, a pessoa confessava o seu pecado sobre o cordeiro, e aí então o cordeiro
era imolado, ele era morto por causa do pecado da pessoa. E esse sacrifício do cordeiro era uma representação, um tipo do sacrifício que Jesus Cristo iria fazer lá na cruz do Calvário. Então, quando você vê Jesus carregando aquela cruz, sendo crucificado nela, agonizando nela, morrendo lá naquela cruz, ali, naquele momento, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o significado da Páscoa para nós cristãos, né, que a Páscoa é uma das festas mais importantes do cristianismo, é a morte e a ressurreição de Cristo, né? Que aí já não é mais aquele cordeiro que foi morto lá na época que Moisés estava libertando o povo. Agora esse cordeiro seria Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, ele veio com essa finalidade, né, de nos libertar também da condenação eterna, espiritualmente falando. Então a Páscoa ela é muito importante, mas se nós analisarmos o que Cristo passou para que acontecesse essa libertação, não foi fácil. Lá no Getsemane, quando ele vai para lá já na noite da quinta-feira para orar, porque ele sabe que já se aproxima ele ser preso, a alma dele está totalmente assim, amargurada, ele fala, né? Está muito triste, porque ele sabia o que ele ia passar, não ia ser fácil. E ele sabia que ia ser torturado pelos soldados romanos, e os soldados romanos eram impiedosos. Terrível coisa era cair nas mãos deles. E foi isso que aconteceu com Jesus. Mas antes ele está ali orando, buscando forças em Deus para passar por esse momento difícil. E ele leva Pedro e mais alguns lá com ele nesse momento, para que ele não se sentisse tão só. Mas quando ele começa a orar, os que estão ali acompanhando ele, Pedro e outros, começam a dormir. E Jesus disse: não pudeste nem uma hora vigiar comigo. E ele faz essa oração por 3 vezes. E na última vez eles continuam dormindo. E ele acorda eles e diz que chegou o momento. É quando chega ali os soldados, né, e o Judas junto, mostrando, identificando quem é Jesus ali do grupo. Porque eles eram muito semelhantes. E ele dá um beijo no rosto de Jesus. Esse foi o que ele combinou com os soldados para identificar quem era o Cristo. Aí começa todo o sofrimento. Eu estou mostrando aqui na TV a imagem de um cordeiro. Veja só a imagem desse cordeiro. Era um cordeiro como esse que era levado até o sumo sacerdote e era sacrificado por causa do pecado das pessoas. E esse cordeiro aí, ele então morria por causa das pessoas, para que elas tivessem o seu perdão. E isso era um tipo do sacrifício que Jesus iria fazer lá na cruz. Lá na cruz, aquele sacrifício, aquele sofrimento todo, foi justamente para tomar o nosso lugar, a nossa culpa, morrer em nosso lugar. Ali ele estava como aquele cordeiro. E lá na cruz, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que os soldados romanos chegam ali, eles já começam batendo no rosto, já começa já o sofrimento, né? Jesus Cristo leva tapa no rosto, é cuspido, é maltratado. Ali já está nas mãos ali daqueles carniceiros, né, dos soldados romanos. Jesus já sabia, né, que ele ia passar, ele tinha que passar por essa morte de cruz. E ele se sentiu só, né? Ele fala para Pedro. Pedro diz assim que estaria com ele em todos os momentos, que até daria a vida dele por Jesus. Aí Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante.
Pedro, não, não. Mas quando Jesus foi preso, os discípulos se sentiram só. Aí Pedro se sentiu inseguro e ele acompanhando de longe ali o que estava acontecendo com Jesus e foi indagado 3 vezes por algumas pessoas lá e ele, com medo, amedrontado, negou Jesus 3 vezes e o galo cantou e ele chorou muito. Mas ele se arrependeu, né? E não foi fácil, não foi fácil, né? A morte de cruz era uma das piores mortes, era uma morte humilhante. E quando Cristo estava levando a cruz, fizeram ele passar essa via, né? Esse percurso até ao monte lá onde ele ia ser crucificado, Monte da Caveira, o Gólgota, ele era um percurso, tinha uma parte que passava pelo meio do movimento das pessoas, era um lugar movimentado, tinha uma feira, porque justamente o propósito, né, era humilhar Cristo, era que ele fosse humilhado ali, né? E tudo indica que ele não carregou aquela cruz completa, ele carregou só aquela parte dos ombros, né? E ele já tinha sofrido tanto, né? Na quinta-feira e na sexta-feira foi o martírio de crucificação. Não foi fácil, pastor Luciano. Por isso que nós temos que olhar para Cristo. Em nenhum momento devemos abandonar a nossa fé nele, porque o que ele fez por nós, que foi por amor, não tem como a gente abandonar alguém que nos ama tanto, que deu a vida dele, para que nós tivéssemos uma eternidade de paz, uma eternidade de sossego, de descanso, de gozo, de vida eterna com ele. Então, essa mensagem da Páscoa não é só para a gente olhar o sofrimento de Cristo, mas é olhar o porquê desse sofrimento. Qual foi a causa? Por que ele passou por tudo isso? Porque ele não precisava, ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Mas ele passou para que eu e você não fôssemos para uma eternidade de sofrimento, né? Para o inferno, mas para que nós fôssemos para uma eternidade com ele, de gozo, de bênçãos, de paz, de sossego. Então essa foi a finalidade, mas a bênção não era só para o porvir, era para esse momento também aqui na terra. A bênção de Deus se estenderia para nós ainda aqui nessa terra, né? Mas o plano principal seria a eternidade com ele. Olha para essa imagem que eu estou projetando aqui, é parte do filme do Mel Gibson, né? Mas ela representa aqui justamente aquele momento lá do sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Então, você vê aqui em primeiro plano, você tem a imagem, né, representando Jesus Cristo. Note que ele está com uma coroa de espinhos. Foi cravado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Isso porque ele estava tendo ali um sacrifício maldito. Os espinhos representam a maldição. E eles cravaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E eles pensavam que com isso eles estavam zombando de Cristo. Mas na verdade, o que eles estavam fazendo ali, o que aconteceu é que com o sangue de Jesus Cristo, por causa disso que foi feito, a maldição na vida da gente é quebrada. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali, porque aquela coroa foi cravada na cabeça dele e o seu sangue foi derramado, nos trouxe a libertação, a solução para as maldições da nossa vida. A gente tem a imagem dele ali, aqui no meu lado direito, ele sendo, depois, né, de ter sido torturado, de ter levado aquelas pisaduras, e ele está aqui todo ensanguentado, sua costa toda em carne viva, seu corpo em carne viva, todo machucado, mas
Eles pensavam que eles estavam zombando de Jesus fazendo isso, mas na verdade, por essas pisaduras, por esse sofrimento que Jesus estava passando aqui, é que nós somos sarados. Esse castigo que ele estava recebendo é o que nos traz a paz, é o que nos traz a libertação, é o que nos traz a salvação. Você vê aqui, tem uma imagem dele carregando a cruz, uma cruz pesada. Foi difícil, caiu várias vezes, foi pregado nela. Aqui tem também a imagem dele crucificado ali, pregado na cruz. Pregos transpassaram suas mãos, seus pés. Ele sangrou na cruz. E quando faziam isso, eles zombavam dele. Achavam que ele estava sendo derrotado. Mas o que eles não sabiam era que, com esse sacrifício, ele estava sendo um cordeiro inocente que estava morrendo, sofrendo, padecendo, tomando sobre si a culpa de todos nós. E morreu lá na cruz, mas foi por você, foi por mim, foi por nós. Olhando esse acontecimento da morte de Jesus, a primeira reação que a gente tem é de tristeza, né? De ver uma pessoa inocente ser torturada como Jesus foi, mas não é para ficarmos tristes. Isso nos traz alegria. Sabe o que entristece Jesus? É quando nós não acreditamos nesse sacrifício para nos libertar da maldição, do pecado, para nos libertar do inferno. Aí isso entristece Jesus. Mas quando nós olhamos para esse sacrifício e vimos que foi por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, isso é motivo de alegria, porque nós não tínhamos esperança de vida eterna. Estávamos todos totalmente sem chance de salvação, a não ser que Cristo, né, desse a sua vida como Ele fez. Então é motivo de alegria. Não abandone a sua fé em Jesus. Não abandone. Eu ouvi aqui uma frase muito interessante que diz assim, que quando Jesus ele morreu lá na cruz, quando tiraram ele de lá, teve uma pessoa que cedeu um túmulo que ainda nunca tinha sido usado, e esse túmulo ficava na propriedade dessa pessoa, de José de Arimateia. Era um jardim lá. E ele entregou, esse túmulo foi colocado Jesus. Mas aí se diz assim, esse túmulo, pastor Rúdio, não era de Jesus, né? Porque Jesus estava lá, as pessoas achavam que esse túmulo era dele. Mas o túmulo, na verdade, não era de Jesus. Era de propriedade de José de Arimateia. Jesus apenas emprestou esse túmulo por 3 dias. Interessante, né? Por 3 dias. Onde já se viu um morto emprestar um túmulo por 3 dias? Mas Jesus Cristo, o nosso Deus, ele precisou desse túmulo só por 3 dias. Por que será, hein? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, olhem para essa imagem que eu estou projetando aí também. Junto com Jesus foram crucificados 2 outros homens. E esses 2 outros homens que foram crucificados junto com Jesus, eles eram bandidos, eram pessoas que eram um tormento para a sociedade e que estavam lá na cruz porque mereciam. Era a consequência da vida de crimes, de vida errada que eles levaram, que eles estavam lá na cruz. Mas Jesus não. Jesus nunca cometeu pecado algum. Jesus era santo. Era um homem inocente que estava ali, dando a sua vida naquela cruz. E logo que eles foram crucificados, os 2 que estavam junto com Jesus, eles também zombaram de Jesus, os 2. Eles criticaram Jesus. Eles não viram em Jesus
o Messias, o Salvador que ele anunciava ser. Só que, à medida que o tempo foi passando lá na cruz, um deles caiu em si e percebeu quem realmente era aquele homem na cruz do meio. O outro não. Ele continuava zombando de Jesus Cristo, desafiando Jesus a descer da cruz e desprezava Jesus, mesmo estando na mesma condição do que Jesus ali naquela cruz. O outro, que caiu em si, ele de repente ele olhou para o seu companheiro lá e disse para ele: olha, nós dois estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos o que era errado, somos culpados, merecemos a cruz e a morte. Mas esse homem, ele não tem pecado algum, ele não fez nada, ele é justo. Ele percebeu que Jesus era justo. E aí então ele faz, inclusive, um apelo ao Senhor Jesus. Ele chama Jesus de Senhor, que era a expressão usada somente para Deus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era Senhor e reconheceu que Jesus era o Senhor de um reino espiritual, verdadeiro. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo ali na cruz, nos momentos finais da sua vida, enquanto o outro desperdiçou aquela grande oportunidade. Infelizmente, ainda hoje, muita gente continua agindo da mesma forma, como esses homens agiram, né? Existem aqueles que não acreditam e zombam, desprezam, viram as costas, desperdiçam a oportunidade de crer, de se converter e de servir a Jesus. Mas existem aqueles que creem, como aquele ladrão lá na cruz, que creu no Senhor Jesus, que pediu para ele a sua oportunidade da vida, da sua existência, e conseguiu, que Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa esperança aí que nos, né, essa promessa de Deus, essa esperança que nós temos de um dia estarmos todos com o Senhor lá na eternidade. Então, quando a gente olha por esse sacrifício de Cristo para salvar a humanidade, é muito amor nisso, é muito amor. O amor é a marca de Jesus. E nós estamos vivendo num mundo tão sem esse afeto, sem esse sentimento, que assusta, né? Assusta. Quando a gente ouve Jesus falando ali na Bíblia que mesmo que uma mãe viesse esquecer do seu filho que ainda amamenta, ele jamais iria nos esquecer. Aí eu ficava pensando assim: mas como é que uma mãe pode esquecer seu filho que ainda amamenta? Não precisava nem estar amamentando, né? Porque uma mãe jamais esquece do seu filho. Mas hoje, nos nossos dias, temos visto barbaridades. Mães matando seus filhos, os pais matando seus filhos e os filhos matando os pais, coisas terríveis. Mas nós podemos ver o amor de Deus que ainda existe. Deus, ele nos ama e existe aqui entre os filhos de Deus. Então, aquelas pessoas que ainda têm esse sentimento puro são as pessoas que têm Jesus na vida delas, de fato e de verdade, não pessoas apenas disfarçando que amam. Ainda existem aqueles que realmente amam, que têm esse amor de Deus na vida delas, que ainda têm compaixão pelo seu próximo, que se preocupa pelo seu próximo. Então é muito importante esse momento que nós estamos passando aqui, essa semana, né, que é a Semana Santa, a Semana da Páscoa, para fazermos uma reflexão, né, para olharmos para nós mesmos, como que nós estamos vivendo esses ensinamentos de Cristo, né, esse amor que Ele
que Ele declarou por nós está provado, comprovado que Ele nos ama, mas e nós? Amamos Ele? Temos feito alguma coisa para retribuir esse amor? Como é que está a nossa vida espiritual? Eu estou conseguindo servir a Jesus da maneira como Ele pede? Tenho me esforçado para isso? Ou tenho buscado esse Deus em primeiro lugar? Ou tenho deixado Ele lá para o final da fila? Quem vai falar se eu estou buscando Deus em primeiro lugar ou se Ele está no final da fila são as minhas atitudes, são os meus atos que eu pratico diariamente. Então essa é uma reflexão que cada um tem que fazer. Ninguém tem que apontar o dedo para ninguém. Cada um, acredito que tem essa possibilidade de fazer essa reflexão. A palavra de Deus está aí, Jesus deixou os ensinamentos dele. Estamos só lendo ou estamos praticando? Jesus disse que se não praticarmos não tem valor nenhum. Então é um momento de reflexão. Se nós parássemos na história só com Jesus lá na cruz, morrendo, sendo zombado, como de fato aconteceu, nós estaríamos com a história incompleta. Eu preciso dizer para você que Jesus, de fato, ele passou por todo aquele sofrimento. Ele foi humilhado, zombado, castigado ali naquela cruz. Mas ele estava ali para salvar a humanidade, assim como ele salvou aquele ladrão que estava também crucificado e que pediu misericórdia nos últimos momentos da sua vida. Aquilo que Jesus fez com aquele homem é o que ele quer fazer com todos nós, com toda pessoa que crê, que se arrepender dos seus pecados, que clamar pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua salvação. E Jesus de fato morreu. Às 3 da tarde, houve trovões, relâmpagos, houve terremotos, houve escuridão sobre toda a terra, e Jesus deu o último brado. Ele disse: Deus meu, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e Jesus expirou. Quer dizer, naquele momento, o inferno festejou. Quem não acreditava em Jesus pensou: ele foi vencido, ele foi derrotado. Mas o que o inferno não sabia, e o que as pessoas que pensaram essas coisas não sabiam, é que com aquela morte, com aquele sacrifício, ele estava pagando a dívida, ele estava abrindo a porta dos céus, ele estava quebrando a barreira, ele estava dando ao homem a oportunidade de se reconectar com Deus, de segui-lo, de servi-lo. A partir daquele sacrifício, a partir da sua morte ali na cruz, nós podemos ser salvos. Eu e vocês podemos ser salvos, não importa os pecados que você tenha cometido, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos ser perdoados. Se abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance, uma nova vida. E a pastora Ana estava falando ainda há pouco do lugar onde ele foi sepultado, né? Foi no túmulo de José de Arimateia. No túmulo de José de Arimateia. E essa foto que eu tenho aqui projetada aqui na TV é justamente desse lugar que existe até hoje, que está lá em Jerusalém. E é uma foto, alguém bateu a foto de dentro desse túmulo, que era o túmulo lá escavado na rocha, que era o túmulo onde Jesus foi sepultado. E ele foi de fato sepultado. Foi colocado ali onde eles colocavam os mortos, e por 3 dias ele esteve realmente morto. Por 3 dias o inferno pôde até festejar,
Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos que nos ouvem e nos assistem em qualquer lugar, que no terceiro dia, depois do seu sepultamento, na madrugada de domingo, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele voltou à vida. E o túmulo, está vazio. Jesus ressuscitou. E digo mais, ele vive. Ele está vivo hoje. Ele voltou de entre os mortos. E ao voltar de entre os mortos, ao ressuscitar, ele trouxe consigo a vitória. Não há vitória maior do que esta que Jesus conquistou ali na cruz com a sua morte e com a sua ressurreição. E com a sua ressurreição, ele selou o caminho da vitória e foi para tirar a dúvida também de quem não acreditava de que ele pudesse ser quem ele afirmava ser. Ele é, de fato, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossas pregações, vã seria a nossa fé. Né? É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 14. Então, a ressurreição de Cristo, ela nos dá essa autoridade, né? De pregarmos, de crermos nele, porque é real. Né? Está comprovado aqui na palavra dele, aqui na Bíblia, e nós cremos. Amém? Amém. Eu quero mostrar aqui mais uma foto, né, do túmulo de Jesus. Aqui eu tenho também o túmulo aí, vazio, apenas o lençol que ficou lá. E é interessante, inclusive, que Jesus deixou o lençol dobrado, né, que representava que ele iria voltar, como de fato ele voltou. E como ele vai voltar também, fisicamente, para vir buscar a sua igreja. Então aqui está também mais uma foto, né, do túmulo de Jesus, que está vazio, porque ele está vivo. Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui mais uma figura, né, representando esse acontecimento tão maravilhoso da ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou, aleluia, ele está vivo. Glória a Deus. E nós precisamos crer, né, e entregar a nossa vida para ele. Em breve ele voltará para levar essa igreja. Esse lençol dobrado aí, né, que Jesus deixou lá no sepulcro vazio, significa que ele voltará. Pois então está aí, meus irmãos, a mensagem da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, explicada para você, para que você compreenda que tudo isso que aconteceu foi por você. Ele derramou a sua vida, derramou o seu sangue, morreu, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para salvar você. O que você tem que fazer hoje? Crer, entregar a sua vida a Jesus e começar a segui-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E eu te convido, meu amigo, para você vir servir a Deus junto conosco aqui na nova igreja Querigma, em Manaus. Neste próximo domingo, dia 17 de abril de 2022, nós vamos estar fazendo uma grande concentração justo no dia da ressurreição, no domingo de Páscoa. Nós vamos estar aqui celebrando a vida de Jesus Cristo e renovando a nossa fé. E eu convido você e sua família
a virem participar conosco. É domingo, 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Amém? Amém. Nós vamos agora formar a grande corrente da libertação que a gente tem formado todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no meu Facebook. Una a sua fé com a minha e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento nesta hora, Pai, todas as pessoas que conosco estão neste momento. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando estas pessoas, fazendo-as crer, compreender o significado, a mensagem daquele sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados destas pessoas. Traze estas pessoas para a tua santa presença. E eu te peço, Deus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, soluciona os problemas dos aflitos, dos sofredores. Intervém, Senhor, poderosamente na vida destas pessoas. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Então, vamos nos despedir. Agradeço a todos vocês que pararam um pouquinho aí para assistir essa live. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até domingo que vem, aqui no encerramento da grande campanha Nova Igreja Querigma no Lar. Que a paz seja convosco e até lá, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos